Olá, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender números diretamente e inversamente proporcionais. Mas não se esqueça, antes deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui em meu canal, convide os seus amigos para se inscreverem e vamos lá! Primeiro vamos ver os números diretamente proporcionais. Vamos entender o que é números diretamente proporcionais primeiro. Números diretamente proporcionais, quando a igualdade entre as respectivas razões são iguais. Por que proporcionais? Porque está falando de proporção. Razão envolve proporção. Então, números, se eu pegar, por exemplo, 4 números e falar que eles são diretamente proporcionais, eu quero dizer que as frações entre esses 4 números, tampa esse, eu quero dizer que são iguais. Se eu falar que 6 números são diretamente proporcionais, eu quero dizer que as razões formadas por esses números também são iguais. Na lógica, o que significa isso? Diretamente proporcional. Se um lado aumenta, o outro também vai aumentar. Diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro também aumenta. Então, toda vez que falar que números são diretamente proporcionais, você vai lembrar que a razão entre esses números sempre será igual. Se não for igual, não é diretamente proporcional. Temos também uma propriedade que diz que se eu somar os numeradores e somar os denominadores, eu posso aplicar essa propriedade. A soma dos numeradores com a soma dos denominadores. Vamos entender melhor o que são números diretamente proporcionais nos exemplos. Nosso primeiro exemplo. Verificar se os números 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. Eu quero verificar se eles são diretamente proporcionais. O que eu vou lembrar? Para os números serem diretamente proporcionais, as razões têm que ser uma igual à outra, ou seja, tem que dar uma sequência de razões iguais. Então, o que eu vou fazer? Montar as razões com os números que eu tenho. Primeiro número aqui, 4, para primeiro número de cá, que é 8, igual segundo número, 10, para o segundo número de cá, que é 20, igual terceiro número, 30, para terceiro número de cá, que é 60. Então, para mim descobrir se eles são diretamente proporcionais, basta escrever a razão com esses números. Eu quero saber se os números 4, 10 e 30, se eles são diretamente proporcional a 8, 20 e 60. Por isso, primeiro número em cima, primeira sequência em cima, segunda sequência embaixo. E aí eu vou simplificar essas frações. Se os resultados derem todos iguais, os meus números são diretamente proporcionais. A minha resposta vai ser sim. Agora, se der resultado diferente, os meus números não são diretamente proporcionais. Vamos lá. 4 e 8. Todos dois dá para dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. 10 e 20, 0 em cima e 0 embaixo, posso cortar. Ficou 1 sobre 2. 30 e 60, 0 em cima e 0 embaixo, posso cortar. O 3 e o 6, todos dois divide por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Ficou 1 meio igual 1 meio igual 1 meio. As três frações são iguais. Se as três frações são iguais, a minha resposta é sim.
os números 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. Então, eu confirmo a minha resposta. Eles são diretamente proporcionais. Lembrando que se esses números derem diferentes, eles não são diretamente proporcionais. Vamos para o nosso exemplo da letra B. Verificar se os números 7, 10 e 13 são diretamente proporcionais aos números 21, 30 e 52. Mesmo esquema da letra A. Eu quero descobrir se o número 7, 10 e 13 é diretamente proporcional aos números 21, 30 e 52. Para mim descobrir se são diretamente proporcionais, basta eu escrever as razões. Se essas razões forem iguais, é diretamente. Se não forem iguais, não é diretamente proporcionais. Então, vamos escrever as razões. Primeiro número, 7, para, segundo número, 21. Segundo número, 10 para, segundo número, que é 30. Terceiro número, 13 para o terceiro número, que é 52. Agora eu vou simplificar as minhas frações. Se elas derem iguais, a resposta é sim. Se elas derem diferentes, a minha resposta é não. 7 e 21, todos dois, dá para dividir por 7. 7 por 7, 1. 21 por 7, 3. Igual. 0 em cima e 0 embaixo, posso cortar. Ficou 1/3. 13 e 52, todos dois dá para dividir por 13. 13 dividido por 13, 1. 52 dividido por 13, 4. Porque 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. As frações, essas duas deu igual, mas essa daqui deu diferente. Basta uma dar diferente. Se uma é diferente das outras, a minha resposta ela é não. Esses números, eles não são diretamente proporcionais. Vamos para o nosso exemplo da letra C. Os números 6x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Nessas condições, determinar os valores de x e y. Nesse problema já foi diferente. Afirmou os números 6x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Afirmou, eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, eu tenho certeza que as razões entre eles vão ser iguais. Se está afirmando que eles são diretamente proporcionais, as razões entre eles vão ser iguais. Então, vamos escrever essas razões. Primeiro número, 6 para primeiro número, 4 igual segundo número, x para segundo número, 8 igual terceiro número, y para terceiro número, que é 20. Pronto, escrevi as minhas razões. Por que eu escrevi a razão? Porque afirmou que eles são diretamente proporcionais. 6 para 4, x para 8, y para 20. Eu quero achar o valor de x e de y. Como que eu vou fazer para mim achar o valor de x e y? Eu vou separar. Eu vou pegar um lado só com x e outro lado só com y. Como assim eu vou separar? O lado do x é x para 8. Eu vou igualar ele ao lado que só tem número. Tá aqui, ó, 6/4, só tem número. Este daqui é o lado neutro da história, só tem número. Então, igual a 6/4. E depois eu vou pegar o y. Pego o y sobre 20 é igual o meu coringa aqui, que é 6/4. Toda vez que afirmar que são diretamente proporcionais, você vai escrever a razão e aí você vai separar. Seu coringa é o lado que só tem número, peguei o número com x, igual aqui, e o y com o número também. Formou-se uma proporção. Como que eu vou resolver? Multiplicando cruzado. Então, vamos lá. 4 vezes x, 4x, igual 8 vezes 6, 48.
48. X é igual a quanto? 48 sobre o número da frente, que é 4. 48 dividido por 4, x vai ser igual a 12. Pronto, achei o valor do x, ele vale 12. Agora eu vou achar o valor do y. Vou multiplicar também cruzado. 4 vezes y, 4y igual 20 vezes 6, 120. Eu quero achar o valor do y é igual 120, que está aqui, sobre o número da frente, que é 4. Y é igual 120 dividido por 4, 30. Pronto, achei o valor do x e achei o valor do y. O x vale 12, o y vale 30. Por que que eu fiz dessa forma? Vou repetir. Porque afirmou no problema que eles são diretamente proporcionais. Montei a proporção com esses números, na ordem. Peguei o meu coringa, que é formado somente por número, e separei. Coringa com x, fiz a proporção. Coringa com y, fiz a proporção. Achei o valor do x e achei o valor do y. Vamos para o nosso último exemplo, o exemplo da letra D. Um barbante de comprimento 200 centímetros é dividido em partes diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual é o comprimento de cada parte? Então, afirmou que pegou um barbante, esse barbante tem 200 centímetros, e ele foi dividido em partes proporcionais a 3 números, 3, 5 e 2. Então, quer dizer que o meu barbante foi dividido em 3 partes. Primeira parte eu chamo de A, segunda parte eu chamo de B e terceira parte eu chamo de C. Vou montar as razões, porque eles são diretamente proporcionais. Parte A para primeiro número, que é 3, igual parte B para o segundo número, que é 5. Parte C para o terceiro número, que é 2. Então, montei a minha proporção. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a propriedade desses números diretamente proporcionais, que fala que eu posso somar o numerador e somar o denominador. Então, vamos lá. A mais B mais C. A mais B e mais C. E vou somar também a parte de baixo. 3 mais 5 e mais 2. Correto? Somei a parte de cima e somei a parte de baixo, aplicando a propriedade. Eu sei que A mais B mais C são as partes que foram divididas o barbante, não é isso? O barbante todo não tem 200 centímetros? Quer dizer que se eu unir o pedacinho A mais o pedacinho B e mais o pedacinho C, vai dar um barbante de 200 centímetros. Sobre o de baixo, 3 mais 5, 8, 8 mais 2, 10. Vou repetir. A mais B mais C, pedaço A mais o pedaço B mais o pedaço C, dá um barbante de 200 centímetros. Sobre, se eu somei a parte de cima, também estou somando a parte de baixo. 3 mais 5, 8, com mais 2, 10. 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar. Agora é só copiar. 20 sobre 1 vai ser igual a 20. Ou seja, achei cada pedaço, não cada pedaço, que dá 20. Só que as partes são diretamente proporcionais. Então, eu vou calcular essas partes. Vou dividir aqui para mim calcular. Diretamente proporcionais também. A primeira parte é diretamente proporcional a 3. No início do vídeo eu falei que diretamente proporcional significa que à medida que um aumenta, o outro também vai aumentar. Por isso, toda vez que falar diretamente proporcional, você vai multiplicar. Então, vamos lá. Primeira parte é A. A primeira parte A, ela é proporcional a 3. Então, na verdade, vai ser 3 vezes 20. 3 vezes 20, a parte A vai valer 60 centímetros.
Vou descobrir agora a parte B. Ela é diretamente proporcional a 5. Então, vai ser 5 vezes 20. 5 vezes 20, 100. Então, a parte B tem 100 centímetros. A parte C, eu vou calcular essa parte C. A parte C é proporcional a 2. Então, vai ser 2 vezes a constante que eu achei aqui, que é 20. 2 vezes 20, 40 centímetros. Ou seja, qual é o comprimento de cada pedaço? Pedaço A tem 60 centímetros, pedaço B tem 100 centímetros, pedaço C tem 40 centímetros. Como que eu sei se está certo? 60 mais 100, 160, mais 40, 200. Certinho a minha conta. Então, toda vez que você encontrar um problema com diretamente proporcional, basta você montar as razões, aplicar a propriedade da soma e depois, no final, multiplicar cada pedaço com a sua proporcionalidade. Boa sorte em seus estudos. Parte 1 concluída. Números diretamente proporcionais. No próximo vídeo, nós vamos ver os números inversamente proporcionais.